Abra lá em Gênesis capítulo de número 50, eu vou ler aqui o fim da história de um jovem de 110 anos. Amém? Chamado José. O verso de número 22. Diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Os filhos de Efraim era o filho mais novo de José, ele viu a terceira geração, então ele viu o neto, o bisneto e o tataraneto, é assim que fala? Você vai viver também, em nome de Jesus. Amém? Uma cadeirinha para você sentar, uma varanda para você sentar e contemplar a netaiada correndo, em nome de Jesus. Os filhos espirituais que você gerou, aqueles que passaram um dia pela sua vida, e você vendo, geração pós geração, realizando a grande obra do Senhor em nome de Jesus. Também recebeu como filhos os filhos de Maqui, filho de Manassés, o seu filho mais velho. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Cristo virá e tirará desta terra, levando-os para a terra que ele prometeu, aos novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, nem lamento, nem dor. Com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. No nosso caso não vai ser preciso, aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados por Ele, transformados com um corpo glorioso. Nós seremos transformados e eles ressuscitarão. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Pai, nós te damos honra e glória, Senhor. Te pedimos uma porção nova da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Como nós começamos a ministrar ontem, é necessário que tudo o que nós experimentamos se torne aplicável. Então, eu como pastor da igreja, me cabe a mensagem da aplicabilidade de tudo aquilo que recebemos, do ajuste, do fazer aquilo que recebemos de poderoso tornar-se efetivo. Afinal de contas, eu acredito que não há nada mais especial do que receber algo do Senhor, do que ouvir algo do Senhor, do que ganhar um presente do Senhor, do que poder se assentar e ouvir o Senhor falar, e nessa experiência de ouvir o Senhor falar, ver o Senhor realizar. O que aconteceu ontem esse final de semana, e todo na igreja, foi exatamente um derramar, uma experiência poderosa e sobrenatural com o Senhor, mas ela precisa se tornar um hábito. A experiência precisa se tornar um hábito, a audiência precisa se tornar uma prática, o receber precisa se tornar uma ação. A Bíblia diz que nós somos criação de Deus. Efésios 2:10 diz que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, chamados por Deus para praticarmos, para fazermos boas obras que Ele já preparou de antemão, anteriormente, para nós realizarmos. Então somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então a criação de Deus, o poder de Deus, a obra da cruz, a experiência com o Espírito de Deus, que desce sobre aquele que entrega a sua vida ao Senhor, que crê na obra do Calvário, o revestimento, o selo, o dom, como Pedro tratou. Pedro disse que nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa mente, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós nesse ato, os nossos pecados são perdoados, nós nos batizamos, e depois disso, recebemos o dom do Espírito. O dom do Espírito é uma dádiva, o dom do Espírito é uma ferramenta, o dom do Espírito é uma capacidade, o dom do Espírito são armas, o dom do Espírito são ferramentas que nos levam a produzir. Por isso que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para
fazermos boas obras. Boas obras estas que Ele já preparou antes para praticarmos. Este antes é antes mesmo da nossa salvação. Este antes é antes mesmo da nossa consciência de tomar uma decisão e uma escolha pelo Senhor. Esse antes é ainda no ventre, quando Ele, antes de formar cada um de nós no ventre, já nos designou para algo, já nos preparou para algo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos para algo. Este algo, o que é? Tornar cada um de nós agentes, não apenas homens e mulheres que experimentam, mas homens e mulheres que manifestam. A experiência é extraordinária, eu não tenho dúvida disso. O que nós vivemos ontem é uma experiência extraordinária. Os jovens ainda estão num estado de êxtase, de alegria, de contemplação, cheios do Espírito Santo. A igreja ontem foi tomada pela glória do Senhor. A igreja ontem viveu uma fagulha talvez, uma gota talvez do que foi Atos. Ontem nós vimos a igreja inteira sendo tomada, só ficou de fora quem não quis participar. Estava acessível, o céu estava baixinho ontem. Agora, a palavra de Deus diz que melhor do que dar é receber, melhor do que receber é dar, perdão. A maior alegria em dar do que receber. Então o que a gente fez ontem? A gente recebeu, mas é extraordinário receber? É, mas vai ser poderoso manifestar. Quando você começar a manifestar, a expressar, a realizar tudo que você tem recebido do Senhor, aí então você terá a certeza da plenitude. Aí então você começará a desfrutar da plenitude de Cristo, que é aquela vida que não importam mais as circunstâncias. Você está feliz tendo tudo ou não tendo nada, podendo tudo ou cheio de limitações, bem de saúde ou doente, mas feliz porque você sabe que você está no Senhor, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, experimentando das grandezas do Senhor, que são maiores do que a capacidade física e humana. Mas isso vai acontecer, meu irmão, mediante a manifestação. O que aconteceu ontem foi poderoso, mas se não manifestar, se não tornar você um agente, se perde. Se não tornar a igreja, se não fizer da igreja um agente realizador, se a obra de Deus em Cristo Jesus, em nós, através de Cristo Jesus, não nos levar a praticarmos as obras que Ele preparou para nós de antemão, daqui a pouco a gente está frio de novo. Daqui a pouco a gente está de novo clamando por mais uma experiência. Daqui a pouco nós estamos de novo como muitos dentro da igreja que já viveram. Tem gente dentro da igreja, meu irmão, que já viveu coisas ainda maiores do que nós experimentamos ontem. Tem gente dentro da igreja que já viu milagres poderosos, sobrenaturais. Tem gente dentro da igreja que já recebeu visitação do Senhor extraordinária. O que nós vivemos ontem não chega perto do que algumas pessoas entre nós já viveram. E algumas delas estão fragilizadas, entristecidas, enfraquecidas, e eu vou dizer para você qual é a razão. A razão é que o Senhor não nos fez poço, o Senhor nos fez fonte. A água do Senhor que nos abastece e mata a nossa sede, se não tornar uma fonte em nós vamos viver dependendo da água o tempo todo e não entendemos que o que vai nos abastecer e nos alimentar e nos dar plenitude de fato, é a partir da fagulha, do fogo do Espírito, do dom que recebemos, começarmos a manifestar, a produzir, a realizar, a aperfeiçoar, na prática. Isso é plenitude de vida. Por isso que você vê pessoas que um toque de Deus impulsiona elas para frente. Tem pessoas no meio de nós que fazem coisas extraordinárias, e se você for falar com elas sobre
as experiências que viveram com Deus, às vezes, algumas delas dizem assim: eu só vivi uma grande experiência, e me foi suficiente. Eu tive um grande encontro, e me foi suficiente. Quando a gente olha para os apóstolos, nós vemos o início da igreja, aquele mover sobrenatural, mas depois desse início sobrenatural do Senhor convertendo em massa, e o poder se manifestando em massa, a vida dos apóstolos se tornou uma vida de ação, de pregação, de ir adiante. Certa vez Pedro diz assim, quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Cornélio, e ele foi se explicar para a igreja, a resposta dele para a igreja, que estava impressionada pelo Espírito ter descido sobre os gentios também, a resposta de Pedro para a igreja foi o seguinte: aconteceu com eles o que aconteceu conosco lá no princípio. Ele estava dizendo em outras palavras o seguinte: lembra aquele dia que o Espírito desceu, repousou sobre nós, com línguas repartidas como de fogo, e nós fomos todos cheios do Espírito Santo, e pensaram que a gente estava bêbado, de tão doido que a gente estava no Espírito? Aconteceu agora com eles o que aconteceu conosco lá no princípio, ou seja, nós estamos vivendo esse tempo todo, uma vida racional, porém cheia de poder de Deus, porque basta uma palavra, basta uma visitação, basta uma experiência com Deus. Glória a Deus que nos dá eventualmente, nós estamos vivendo isso. Porém, o que aconteceu ontem conosco, o que está acontecendo agora na liderança da igreja, vai permanecer se tudo isso nos tornar agentes. Se nós pegarmos isto e fazermos alguma coisa com tudo isto, se nós entendermos que o que o Senhor nos deu é autoridade, é legitimidade, é dom é para serviço da igreja, dom é para edificação do corpo de Cristo, dom é para amadurecimento e para levar a igreja a manifestar a glória de Deus. Senão amanhã estaremos vazios novamente, clamando novamente: Senhor, derrama de novo, derrama de novo. O Senhor derrama porque é misericordioso, mas o propósito do Senhor derramar é para nos tornar, é para manifestar. Essa igreja será poderosa, essa igreja irá adiante. Então, eu sei que se tudo aquilo que os jovens viveram nesse final de semana, sabe o que a gente precisa dar para os jovens agora? Trabalho. Sabe o que nós vamos ver agora esses jovens realizando poderosamente, porque eles foram revestidos com o Espírito Santo? Sabe como é que muitas vezes a gente mata a juventude? Eles foram revestidos, o Espírito os selou, Deus os chamou, e a gente fica agora segurando, aprisionando, colocando de canto: não é a hora, não é a hora, não é a hora. Quem determinou a hora foi o Senhor, afinal de contas o Senhor os selou. E agora nós, que já temos uma certa caminhada com o Senhor, precisamos começar a enviá-los, a apontá-los, a lançá-los como flecha. Eles vão na força e nós vamos atrás na experiência. Mas é hora de lançar. Quando eu fui visitado pelo Senhor, quase me mataram com essa atitude de botar: não, agora você tem que ficar aí 3 anos aí nesse banco aí, para ver se realmente é de Deus, para ver se realmente. É óbvio, eu louvo a Deus porque eu tive pastor e tenho pastor, e no meio do processo eu fui recebendo poda, mas jamais corte. E é isso que nós precisamos fazer. O Senhor vai começar, cadê os líderes dessa igreja? Cadê as pessoas que têm compromisso nessa igreja? O Senhor vai começar a enviar jovens para vocês trabalharem. E o nosso trabalho não é cortá-los, é podá-los, para que eles deem mais fruto ainda, para que eles avancem cada vez mais, inspirá-los, direcioná-los, encorajá-los. Essa é a palavra. E entendermos que se temos algo, se foi você o visitado, entenda,
é hora de você começar a ativar, a viver tudo que o Senhor tem para a sua vida. Jovem que é tentado a deixar para depois, se o Senhor quisesse que você fizesse depois, Ele não teria te visitado ontem. Eu nunca vi Jesus passando por alguém dizendo assim: ei, depois você me segue. Quando você sepultar lá os mortos, quando você terminar a sua lavoura, quando você terminar o que você está fazendo, depois, quando sobrar um tempinho, você me segue. Todas as visitações de Cristo foram assim: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, me segue, a hora é agora, o momento é agora. O Senhor é gracioso, mas não desperdiça a graça não, meu irmão. Se o Senhor visitou, é porque é chegada a tua hora. Se o Senhor visitou os jovens, é porque é chegada a hora desses jovens se levantarem com grande poder, autoridade, graça, unção do Senhor, força do Espírito de Deus. E nós andarmos auxiliando, ajudando, preparando, encorajando. Como somos uma igreja nova, jovem, andarmos nesse espírito que José tinha. José é uma pessoa que me inspira por causa do espírito que ele tinha, um espírito de servo, um espírito de serviço, um espírito de, tendo tantas coisas do Senhor, compartilhando essas coisas através da humildade de se colocar em serviço do próximo. Esta é a grande marca de uma igreja relevante, de uma igreja que faz a diferença, uma igreja que serve a Deus servindo pessoas, uma igreja que todo o poder de Deus nela deságua através do serviço em humildade na vida de pessoas. José era um menino que era servo, a Bíblia diz que ele servia o seu pai, cuidando dos irmãos de Bila e de Zilpa. Não, como é que eram os nomes da mulher de Jacó? Era isso, né? Me ajuda aí, está filmando, depois sai na internet, ele... fala errado, aí já veio o hater é o fariseu digital, você sabe, né? Ele cuidava, ele ajudava os irmãos do seu pai Jacó, das concubinas, ou seja, ele era filho, teoricamente legítimo, da mulher mais amada, da única que Jacó amou, que era Raquel, e carregava sonhos, e tinha autoridade, e era o preferido do seu pai, era o mais amado do seu pai, mas se sujeitava por obediência, por um coração servil, se sujeitava a servir os seus irmãos que lhe odiavam. Isso é poderoso, gente. É a maior marca de Cristo. Se esvaziar de si mesmo, tornando-se servo, semelhante aos homens. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que Jesus tornou-se semelhante aos homens? Porque Jesus tornou-se o que todo homem foi criado para ser, servo. Todo homem que perde o princípio do serviço, perde a razão de existir. Todo homem que perde a essência, o caráter servil, torna-se desconfigurado, descaracterizado. Porque homem, para ser homem, e quando eu digo homem eu falo da humanidade, do homem, da mulher. Homem, para ser homem, ele tem um caráter de serviço. O homem foi criado por Deus para serviço, para servir o próximo. Jesus disse assim: o mundo corrompido, o mundo que foi deformado, todo homem que perde o caráter de servir, ele começa a se tornar semelhante a Satanás. Porque é Satanás quem sempre exigiu, é ele que oprime, é ele que quer ser servido. O homem foi criado para servir. Jesus disse assim: no mundo
os reis e as autoridades dominam as nações, e é assim que é no mundo, mas entre vocês não será assim, ao contrário, aquele que quiser ser importante, porque querer ser importante não tem problema nenhum, o Senhor te fez para ser importante nessa terra, você tem que ter esse desejo, esse sonho de tornar-se alguém importante, mas Jesus falou, aquele que quiser ser importante no meio de vocês, torne-se servo, porque nem mesmo o Filho do Homem veio nessa terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E é o maior presente que o Senhor pode nos dar. Quando servimos, nos tornamos semelhantes. Quando temos esse coração de serviço, nós começamos a desfrutar de todas as grandezas, porque quando nós servimos a Deus, servindo pessoas, Deus serve a nós. O Espírito de Deus serve a nós. Todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quais são? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito da igreja na terra? Servir. A igreja que serve o mundo, o universo, a natureza, a criação, céus e terra, anjos servem. As coisas contribuem para o bem. Os espíritos ministradores, olha só, não são os anjos, todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quando você serve pessoas, anjos te servem. Por isso que uma igreja jovem não pode perder a grande marca que faz dela semelhante a Cristo. A igreja que serve torna-se semelhante a Cristo. A igreja que serve volta à sua essência. A igreja que serve vive o avivamento. Porque a grande marca do avivamento, quando o Espírito desceu, foi torná-los servos, servindo uns aos outros, compartilhando das coisas que tinham, unidade nas casas, partir de pão, perseverança na doutrina, não considerar sua coisa alguma, recebendo e acolhendo aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja serviçal, uma igreja que o primeiro problema da igreja foi falha no serviço. Quando a igreja começa a falhar no serviço, começa a dar problema no meio do rebanho. O primeiro problema da igreja foi a má distribuição no alimento das viúvas. Foi ali que deu o primeiro quiprocó. Porque começaram a falhar no serviço. E aí os apóstolos disseram, o nosso serviço para a igreja é oração e palavra. Mas a igreja não pode deixar de ser servida nas suas necessidades. Então escolham 7 homens, cheios do espírito de sabedoria, de temor, o dom de Deus, para servir as mesas, porque até mesmo para dar alimento para o próprio, você está cheio do Espírito Santo de Deus, até mesmo para fazer serviços que aparentemente são triviais, abrir uma porta, cuidar do estacionamento, que sejam homens cheios do Espírito Santo de Deus lá cuidando, que sejam homens com espírito de sabedoria lá cuidando, porque a grande transformação de vida de alguém pode acontecer num abraço lá no estacionamento, num cuidado no estacionamento. Homens cheios do Espírito Santo tornam-se servos. E se nós não perdemos isso, a gente vê isso muito no caráter jovem daquele que é novo convertido. Onde é que os novos convertidos estão? Na igreja, fazendo esses trabalhos de estacionamento, de porta, trabalhos de cooperação da igreja. E esta igreja, ela tem uma característica, as pessoas que nos visitam sempre falam, eu me sinto acolhido nesse lugar, porque eles estão nascendo no espírito do evangelho, o espírito do serviço, o espírito de servir ao próximo. Nós que vamos avançando não podemos perder isso.
nosso serviço vai se tornando cada vez mais intenso, cada vez mais dedicado, o nosso serviço cada vez mais entregue para a obra do Senhor. Talvez o serviço vai mudando, mas não deixa de ser serviço. Hoje, por exemplo, eu como pastor, o meu serviço é ir em hospitais, é ir em casas, é atender pessoas, é pregar a palavra sobre tudo, é orar pela igreja. É uma parte minha no corpo, que eu preciso cuidar com diligência. Eu não sei qual é o seu serviço, mas não perca esta vontade de servir, este amor em servir. Hoje, por exemplo, é um dia que o meu corpo está bem cansado. Nós estamos desde terça-feira na Uruguai, e o final de semana, e pregamos ontem, e visita, e atendimento hoje, enfim. Mas é servindo ao Senhor que eu sou renovado, e não em casa, abrindo mão daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, no Espírito, a gente vai sendo renovado conforme a gente vai servindo ao Senhor. Não perca, não se distraia, permita que isso tudo que o Senhor tem te dado, faça de você cada vez mais servo. Uma outra marca de José, eu falei ontem, eu não vou conseguir falar a mensagem toda hoje de novo, já é quase 9h30, ontem também não consegui, enfim. Mas é o que está no coração, e o que está no coração é o que procede da verdade. A outra marca foi a obediência, e a obediência o pastor Tito falou aqui. A maior prova de amor que eu e você podemos dar para o Senhor é obedecer ao Senhor. Não existe nada que você faça que se compare à obediência, nada. Não existe nada que você diga para o Senhor, nada que você faça para o Senhor, que se sobreponha à obediência, nem mesmo o sacrifício se sobrepõe à obediência. E sacrifício é você abrir mão de algo realmente relevante para você. O Senhor não tem prazer em sacrifícios, mas tão somente que se obedeça aquilo que Ele estabeleceu. E obedecer ao Senhor é andar na medida da fé que Ele já lhe concedeu. É ter um conceito equilibrado e andar de acordo com o nível daquilo que já lhe foi revelado ou lhe foi entregue, ainda que seja pouco. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. A igreja jovem, ela não pode perder isto, a obediência ao Senhor. José era um menino obediente. O seu pai mandou ele ir cuidar dos seus irmãos e visitar os seus irmãos que já lhe odiavam, porque ele já havia dito os sonhos que ele tinha para os seus irmãos já eram contra ele, já lhe tratavam com desprezo. O seu pai mandou ele fazer uma jornada em busca dos seus irmãos, disse a ele: eu quero que você vá e me traga notícias sobre eles. Você sabe qual foi a resposta de José para o seu pai Jacó? Sim, Senhor. Isso é obediência. Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Você sabe que Davi, por trás da obediência, está a grande oportunidade da vida. Por trás da obediência a uma instrução estarão sempre as oportunidades que o Senhor tem para nós. Qual foi a grande oportunidade de Davi? Você sabe me dizer a grande oportunidade? Davi foi um homem amado por Deus que usufruiu de muitas, mas aquela que lhe tornou conhecido em Israel, você sabe qual foi? O enfrentamento, a batalha contra Golias. Ali, Davi se tornou amado por Israel. Ali, Davi se tornou pajem de armas. Ali Davi começou a se tornar um valente guerreiro. Foi a partir dali que Davi começou a ser venerado pela nação de Israel, reconhecido como um futuro rei de Israel. Foi a partir de Golias. Agora você sabe como é que Davi enfrentou Golias? Obedecendo a ordem do pai de levar queijinho para os irmãos.
Amanhã você levanta e vai lá levar pão e queijo para os teus irmãos. E a Bíblia diz que ele se levanta ainda bem cedo. E sendo obediente ao pai, não trouxe dores para o pai. Ele chama alguém que ele considerava digno de cuidar das poucas ovelhas do pai, porque ele diz isso para o seu irmão lá no campo de batalha. Deixa alguém responsável, pega a carrocinha de queijos e pães, e vai levar pão e queijo para os seus irmãos, que também lhe desprezavam. Obediência. Foi por causa da obediência que ele teve a grande oportunidade da vida dele. Você sabe o que tem nos dado acesso? Obediência. Obedecer e não aquilo que o Senhor já nos mandou fazer. Não negociar os princípios que nós já temos como base para a nossa fé. Andarmos fazendo todos os dias aquilo que o Senhor já nos mandou fazer. Não procurarmos por movimentos, por sensações, não ficarmos atrás de um novo método, mas tão somente ficar naquilo que o Senhor mandou fazer. Obedecer ao Senhor é o que traz grandes oportunidades. Davi estava lá, e deixa eu dizer uma coisa para você, quando Davi foi levar pãozinho e queijinho para os irmãos dele, xaropões, ele já havia sido ungido rei de Israel na frente dos irmãos, na sua casa. Ele já carregava a unção de rei. Se ele não fosse obediente, se ele fosse rebelde, se ele não fosse servo, sabe o que ele diria? Eu, que nasci para ser rei, vou levar queijinho para essa turma de mal acabado? Eu, que o Senhor me chamou para ser pastor, pregador do evangelho em nações, vou chegar aqui num dia para ajudar a arrumar cadeira e pintar a igreja? Eu, que tenho recebido convites para ir em tantos lugares, negar esses convites para servir a igreja? Não, eu sou homem de nações. Deus diz assim, ó, certamente achei em Davi homem segundo o meu coração, porque ele fará tudo o que eu lhe ordenar. Que o Senhor levante Davis na nossa geração, que o Senhor levante essa igreja como uma igreja que certamente fará tudo o que o Senhor lhe ordenar. Isso fará dessa igreja poderosa, relevante, porque José era um menino obediente, era um menino servo, e porque era obediente, era servo, Deus falava com ele através de sonhos. Sabe o que eram os sonhos? Revelações. Não era um menino que comia mais do que devia à noite, e tinha aqueles pesadelos, aqueles sonhos fantasiosos à noite. Não, os sonhos que José tinha eram visões. Os jovens terão visões. Guarde isso, igreja jovem, eu estou falando para uma igreja que é jovem, naquilo que o Senhor está fazendo, nós somos jovens. O que é jovem? Aquele ou aquela que ainda não alcançou a plenitude do seu desenvolvimento. Nós estamos em desenvolvimento nessa igreja. Serviço e obediência gera visionários e profetas. Todo jovem que tem um coração servo e um coração obediente ao propósito de Deus para a sua vida, se tornará um visionário e um profeta na sua geração. Derramarei do meu espírito nos últimos dias, sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens e sobre os velhos, e eles profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Uma geração que obedece e uma geração que serve é uma geração que desfrutará da revelação do Senhor para os últimos dias nessa terra. O Salmo de número 25 diz que os segredos do Senhor Ele confia àqueles que o temem.
E aqueles que temem ao Senhor, Ele fará conhecer a sua aliança. Então, meu irmão, nós somos mais provados do que nós imaginamos. O Senhor, em coisas triviais, está sondando o nosso coração, se é servo e se é obediente, se está disposto a humilhar-se para tornar-se semelhante ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, o modelo desta igreja, enquanto Ele não voltar, eu declaro em nome de Jesus que Ele será o modelo dessa igreja. Esvaziou-se para tornar-se servo semelhante aos homens. Igreja cheia de si não tem nada a ver com Jesus Cristo. E uma vez sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Sabe o que significa até a morte? Significa para muitos de nós, em nome de Jesus, muito tempo. Significa que, eu olhando aqui, a maioria de nós ainda tem metade de uma vida para viver. E o Senhor está dizendo, até a morte, sede fiéis. Até a morte sejam obedientes. Aquele que fizer a minha vontade e for fiel até a morte, darei. É o que o Senhor Jesus diz. A recompensa que está comigo, a coroa da vida, o direito de assentar-se ao meu trono, uma pedrinha branca com o nome escrito, como quem diz, está justificado. Direito de comer da árvore da vida, de andar e de entrar pela porta da frente da cidade celestial. As recompensas que só Ele pode nos dar. Há uma igreja que hoje é jovem, e que se Ele não voltar nos próximos anos, amanhã será velha, mas obediente, mas servindo. E aquele que fizer a minha vontade e perseverar até o fim, será salvo. Meu irmão, a maior perseverança que eu e você temos que praticar, é a perseverança de permanecer fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, servir. Nós temos só 6 anos de igreja, eu já vi gente no nosso meio que estava e desapareceu. Gente que poderia estar colhendo conosco, gente que poderia estar usufruindo. Esse momento que nós estamos vivendo, tem gente que semeou para isso, mas se esqueceu de uma palavra que está lá em Gálatas: e não se cansem de fazer o bem. Fazer o bem é servir, fazer o bem é obedecer, fazer o bem é se sujeitar, fazer o bem é crer. E não se esqueçam de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É verdade que nós estamos colhendo aquilo que outros semearam, porque o Senhor tinha para eles algo melhor, e eles foram promovidos. Mas também estamos colhendo coisas que outros semearam e desistiram. Semearam e desacreditaram. Semearam e perderam o coração. Semearam e desanimaram. O problema é que eles se esquecem de que uma vez que a semente é lançada na terra, não depende mais de nós. A terra por si só produz o grão. Toda semente que você lançou sobre a terra não depende de você. Uma vez que você lançou a semente, ela por si só está produzindo o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. Dormindo ou acordado, sem saber como, ela germina e cresce, diz a palavra. Primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando chega a hora da colheita, é passada a foice. Tem gente que não está vendo colheita porque está desanimando. Porque eu não conheço um Deus que descarta, eu conheço um Deus que promove. Gente que semeou e não vai colher aqui, é porque tem algo melhor para colher. Mas agora a gente que semeou e está perdida no meio do caminho, meu irmão, está desanimando, perdeu o principal
fator do evangelho na sua vida, torná-lo um servo perseverante e obediente até a morte. Não morra enquanto houver fôlego de vida. Não ande morto, como um ser que respira, mas que não tem mais propósito. Não se canse de fazer o bem. Meu irmão, é tão lindo o que o Senhor está fazendo conosco. É tão maravilhoso o que o Senhor está fazendo conosco, que para esta igreja isso não se torne uma notícia simplesmente de uma mensagem que você vai ouvir lá na frente. Lembra que o Senhor fez algo poderoso, maravilhoso, e aqui dentro aquela frustração eu poderia estar fazendo parte, mas em algum momento eu me feri, em algum momento eu larguei. Que essa experiência que nós vivemos esse final de semana possa gerar muitos frutos para a glória do nome do Senhor, possa nos levar a entrar nesse novo ambiente e entender que esse novo ambiente é só mais um e não é o fim, tem outros ainda. O que o Senhor quer fazer é infinitamente mais, é para além do que pedimos ou pensamos. No tempo próprio nós colheremos todas as coisas se nós não desanimarmos, e mais do que isso, a grande recompensa virá da mão do nosso Senhor, se nós formos fiéis até o fim. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.